Vamos para uma live realmente importante. Esperar ver se entre pelo menos umas 3 pessoas. Deus proverá. Vai estar aqui, a mensagem é importantíssima. Essa live realmente é fora do comum. Porque o assunto que eu venho trazer é bem extenso. Deixa eu ver se o pessoal vem. Como eu não vou poder estar esperando, porque todo o tempo vai contando, né? Já vou começar essa live. Durante muito tempo, a religião, as pessoas têm uma ideia de que a religião, ela é o porto seguro das pessoas. A maioria das pessoas acham que por meio delas, elas vão conseguir, do que elas venham fazer, ser humano, homem e mulher, a maioria das pessoas acredita que o que elas fizerem, né, vai ser o fator principal delas serem salvas, aceita por Deus. Quando na verdade, nada que nós acredite que se possa fazer será o fator principal ou o motivo da gente ser absolvido da nossa culpa. Porque se o que a gente pudesse oferecer a Deus nos libertasse de quem somos, Jesus não precisaria ter vindo. Foi criado para as pessoas em diversas religiões, onde uma burca mantém a mulher santa, onde uma saia comprida, não cortar o cabelo, onde regras, em alguns outros países, matar animais, pagar promessas, subir morros, construir seres, sejam homens ou animais, desde a época de Moisés. Moisés, quando recebeu ordem de Deus de tirar o povo da escravidão que eles estavam sofrendo no Egito, os hebreus, mesmo Deus não deixando eles morrerem de fome, eles continuavam desejando voltar para o Egito, mesmo que eles adorassem outros deuses. O que eles queriam mesmo era comer e viver a vida deles. Então, isso sempre existiu. O ser humano acreditar que algo que ele venha fazer vai libertar ele da culpa. A palavra de Deus diz que nenhum culpado será inocente, será tido como inocente. Todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Logo você, quando é destituído de algum lugar, é porque você estava e você deixou de estar. Então, quando a gente vai ler Gênesis 3 sobre a queda, que a maioria, infelizmente, assim, até eu também pensava, porque quando a gente ia para as igrejas, e até criança mesmo, a gente tinha aquela ideia de que era uma árvore, uma serpente, Adão e Eva. Quando, na verdade, era o povo do princípio que se misturou e eram rebeldes a Deus. E você sabe que quando Deus diz assim que ele tira a árvore da vida para que não comam dela, né, que não venham provar do fruto dela para ter vida eterna, ele estava falando a respeito de Jesus. Quando Jesus esteve entre os judeus, naquela época onde havia os discípulos, Jesus é a árvore da vida. A Bíblia vai falar isso diversas vezes. Então ele foi levado pelos anjos. Ele subiu aos céus e os anjos olham e dizem: por que vocês estão chorando? Ele, do mesmo modo que ele subiu, ele vai descer.
E ele foi retirado, e as profecias dos profetas antigos vai dizer, né, que a árvore foi cortada da terra dos viventes, que teve um menino lá em Apocalipse 12, foi levado para junto de Deus. Ele, Jesus, é a árvore da vida, que estava entre eles, e eles não puderam tocar. E se cumpre não só isso, como a profecia que Isaías diz. Tendo olhos, não vão enxergar. Tendo ouvidos, não vão compreender. Por quê? Deus já tinha dito para Isaías, por conta do pecado daquele povo, por conta da rebeldia do povo. Quando Deus também prometeu que eles não entrariam no descanso do Senhor. E quando Jesus chega ali, ele diz o quê? Ele se depara com um bando de religiosos, querendo apedrejar Maria Madalena, porque de acordo com a lei, ela ia ser morta, apedrejada até a morte. A sentença era essa. Eles tinham uma sentença de apedrejamento, assim como eles fizeram com os profetas, que entre o altar e o santuário eles mataram o profeta, por falar o pecado deles. Porque para eles era mais importante os rituais do que uma mudança de caráter e comportamento. Porque o caráter da gente, a nossa conduta quando ninguém vê, é muito mais importante do que o que se apresenta. Por isso, Jesus vai dizer dos fariseus que se preocupavam em Jesus estar debulhando no dia de sábado. Jesus está comendo os discípulos sem lavar as mãos. Porque para eles era mais importante alargar as franjas das vestes para aumentar. Para eles era importante gritar por Deus nas praças do que ter a capacidade de amar e perdoar o seu semelhante. Porque Jesus veio para mostrar a verdade a respeito do próprio ser humano. Porque até hoje o ser humano acha que ele fazer alguma coisa vai modificar o caráter dele. Deus não está interessado em sangue de animais, porque ele sempre disse na palavra dele que ele não bebe sangue de animais. A lei, ela foi construída para poder condicionar um povo rebelde para ver se eles conseguem se acertar. Aqueles que eram obedientes à lei, porque amavam a Deus, se restringiam de muitas coisas, Deus era com eles. Tanto que mesmo quando eles não queriam ir com os reis, quando invadiam as terras, Deus os levava como escravos a outros lugares, mandados exilados em exílio, para poupá-los da destruição que haveria de acontecer naquelas regiões. E a destruição era permitida por Deus, não porque Deus é um Deus mau e perverso, mas os reis da terra sempre foram maus e perversos. Então, o Senhor permitia a destruição, mas poupava os seus filhos, levando, mesmo que fosse como escravo, como Nabucodonosor fez com Daniel. Sadraque, Mesaque, Abednego e tantos outros que foram levados pelos reis. O homem ele não tem o poder de se regenerar sozinho. O homem não busca Deus sozinho, o homem não adora Deus sozinho, porque nós caímos. Nós estamos aqui para ser transformado. E essa transformação sucedeu pelo verbo. Verbo é a palavra que se fez carne. Quando o Senhor disse, haja luz, e dissipou, fez a separação entre trevas e luz, de fato Deus fez isso. Quando Jesus chegou. De fato, a árvore da vida esteve entre os viventes, eles preferiram se contaminar, se misturar e serem desobedientes a Deus, cumprindo seus próprios desejos, exercendo sua própria vontade, não a vontade de Deus. O ser humano decidiu servir a si mesmo, seu ego. Aí você vai olhar na carta dos profetas, quando eles se dirigiam aos reis, como que Deus falava com eles nas sátiras que eram enviadas. As sátiras eram o seguinte, para o rei de Tiro é um dos maiores exemplos. Você pensa que é um Deus sentado nos mares, porque o rei de Tiro fazia comércio, matava o povo, como todos os reis, até os dias de hoje. Sacrificam o povo. Quando Jesus veio para mostrar que o amor é maior, que o perdão é maior, que havendo mesmo as profecias e outras coisas, o que é maior é o amor. Tanto Jesus vai nos ensinar a amar aquele que nos persegue, a perdoar 70 vezes 7, porque é tudo sobre você ser misericordioso como Deus é.
Só que a ira de Deus está destinada desde o princípio. É sobre isso que eu quero falar. Eu não tenho como pegar, que eu vim da outra página, e falar diretamente da religião agora, sem pincelar isso aqui que eu vou pincelar aqui agora. Isso aqui é um resumo que eu estou fazendo. Para a gente poder pegar nas escrituras e ir para o juramento de Deus, quando ele diz que vai destruir a iniquidade. Aí tem vários adjetivos. Dragão, Satanás, diabo, a antiga serpente. Onde é que está escrito? Apocalipse 12. Os filhos das trevas, os filhos descendentes e posteridade de Babilônia, os malfeitores, os insubordinados, desobedientes, filhos da rebelião, a qual o Senhor disse que está reservado para eles a segunda morte, saber lago de fogo e enxofre, que é sofrimento eterno. E apóstolo Paulo vai dizer que sem o Espírito de Deus você não pode ser de Deus. Porque é o Espírito de Deus que, inclusive, o apóstolo Paulo vai escrever a carta, ele diz assim: o mesmo Espírito que vivificou Jesus Cristo dentre os mortos é o mesmo que há de vos vivificar no último dia. Quando o céu se abrir, pela tamanha destruição que será causada, qual João viu em Apocalipse capítulo 9, lá na parte final, ele vai dizer que essa destruição, a terça parte da humanidade será destruída. E é justamente a terça parte que se rebelou. Será que uma coisa associa com a outra? Está na hora de o pessoal acordar e parar de pregar o culto da prosperidade. Porque o evangelho está terminando o tempo dos gentios, que somos nós. O que é ser gentil? De fato, o que é esse povo? Esse povo gentil, na verdade, eu não sei nem se seria certo usar essa palavra de acordo com a tradução do povo. Porque o que acontece é que Deus, desde o princípio, na promessa, quando a simbologia de Adão e Eva, quando ocorreu o pecado, Deus prometeu que a serpente ia perseguir a mulher. E com muita dor ele iria gerar frutos, mas que dela iria nascer o descendente. Essa mulher é a terra. Depois de 42 gerações, a Bíblia vai dizer, foi quando Jesus veio. Ele foi gerado, quando também Isaías 66 vai falar, que ele foi gerado em um só dia, antes das dores de parto, Deus viu o menino, e através dele é gerado a nova Sião. Ele pode, mulher, né, dar à luz o filho antes das dores de parto, pois Sião deu à luz um menino, que é Jesus. Depois de 42 gerações, essa mulher, que é a terra, Jesus veio, que é também chamado de remanescente. E remanescente é aquele que sobrou, o que tive de bom. Porque nada, Deus olhando para a terra, não havia nenhum homem que pudesse trazer a paz. Porque a paz ela não vem por regras, por leis, pode escrever em tábuas, pode fazer qualquer coisa, criar leis severas. O homem, quando ele quer matar, roubar e destruir, ele vai fazer isso. Você não vê os códigos de trânsito, as leis que existem no mundo? E as pessoas mesmo assim cometem crimes? A lei nunca vai mudar o coração incircunciso do homem. Mas o Espírito de Deus, dentro do ser humano, ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Por mais que alguém venha pregar, a salvação não é de quem quer nem de quem corre. É de quem Deus se compadece. Jesus é a árvore da vida que esteve entre os viventes. Mas para que não botasse a mão e chegasse o caminho, compreendesse o caminho da verdade, acabou o tempo, que era o tempo dos religiosos. Jesus condenou Cafarnaum e Judá. E ainda disse, Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas. E ainda contou uma parábola. Muitas parábolas. E uma das parábolas que mais me chama a atenção é a parábola em que Jesus diz assim, o dono da vinha ausentou-se e arrendou. Enviou trabalhadores, vocês prenderam uns, mataram outros. Ele enviou mais quantidade, vocês prenderam uns, mataram outros. Por fim, ele enviou Jesus. Vocês repartiram as vestes e ficaram com as... Mataram ele, repartiram as vestes e ficaram com as riquezas. Que foi o que fez com Jesus. E ele diz, o que o Senhor da vinha fará quando ele voltar? Arrendará outros. O Senhor prometeu isso desde a época em que Moisés tirou o povo. Ele disse que não entrariam no descanso. Jesus veio cumprir tudo o que havia se falado. E foi por meio dele
que foi nascer novos ramos. Porque aquela figueira lá, que era aquele povo daquela geração, não era nem o tempo deles compreender que Jesus era o Filho de Deus, porque o Senhor já tinha, antes de Jesus, espalhado o povo no meio das guerras e dos exílios. Deus tirou eles de perto daquela serpente, porque eram os governos, a besta, a serpente, o maligno, o dragão, Satanás, o diabo, os filhos da rebelião, porque o Senhor falou desde o princípio que eles iriam perseguir e sufocar. E o Senhor promete que deu um tempo, tempos e metade de um tempo, vai falar em Apocalipse 12 e no livro de Daniel. Este tempo é o tempo do povo que antes de Jesus chegar, já tinham sido espalhados e dispersos nos 4 cantos da terra. E você vai entender isso em Ezequiel 14, no livro de Jeremias. Os profetas vão falar, e até Jeremias chorava. Por que o Senhor destruía todas as vezes? Ezequiel, Deus vai explicar para ele que não foi sem motivo que eu destruí todas as vezes Jerusalém. Só um minuto, minha gente. Aqui é muito difícil, viu? Eu moro no primeiro andar, é muito complicado. Só um minuto. É muito complicado. É muito difícil fazer live. Justamente esses horários é bem complicado. Aí Deus vai falar para Ezequiel, não foi sem motivo que eu destruí Jerusalém. Deus vai falar que no final eles iriam voltar com a conduta irreprovável. Deus permitiu a destruição, por quê? Olha lá para Ezequiel 9. O que é que em Ezequiel 9 fala? Ezequiel 9 fala de um povo temente a Deus que chora pela justiça. Aí Deus manda liderar uma matança. Deus manda destruir. Todas as vezes que os homens seguiam os governos e queriam reis como as outras nações, Deus entregava a eles as suas paixões e os seus desejos. Mas os filhos de Deus, Deus pegava o quê? No meio da destruição, usava os profetas, que inclusive Jeremias é um deles que fala. Quando o povo pediu direção a Jeremias, o que eles iriam fazer, se iriam para o Egito, aí depois de 10 dias que Jeremias havia orado, Jeremias volta para o povo e diz, não é para vocês ir para o Egito, se vocês forem para lá, a espada vai acompanhar vocês e vocês vão morrer. O que é que o pessoal fez? Acendeu o bolo à rainha dos céus e começou a fazer adorações a outros deuses. E eles se desobedeceram. Aí Deus permitiu a destruição. Porque Deus usava os profetas para dizer para o povo, olha, vocês têm que adorar ao Deus vivo. Isaías vai dizer, os deuses que não fizeram os céus não subsistirão. E Deus vai sempre falar que só os filhos de Deus herdarão a terra. E que no final é que o joio é retirado. Vai dizer que no final que a serpente é destruída, e vai falar sobre o iníquo ser destruído pela manifestação da sua vinda lá em Tessalonicenses. E o pessoal fica procurando um homem chifrudo ou um governo humano, quando na verdade é um povo que nega Deus e Jesus, porque João vai dizer isso. João vai dizer, filhinhos, naquela época, já é a última hora. Já há muitos anticristos e eles saíram do nosso meio. Eles se foram para ficar manifesto que eles não são dos nossos. Ele estava dizendo a respeito dos judeus que não creram que Jesus era o Filho de Deus. Ele estava falando dos seus próprios irmãos, dos seus patrícios. Aí ele diz, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Filho de Deus? Este é o anticristo. Ninguém pode dizer que adora a Deus negando Jesus. Ele vai dizer isso. Ele estava falando daquele povo que tanto matou Estevão, como os apóstolos e todos que falassem de Jesus. Inclusive, quando Paulo e Silas foi preso, eles já falei precisamente que vocês não falem o nome desse Jesus? Aí você caça o anticristo como uma única pessoa. Porque o YouTube está cheio de caçadores de anticristo. E isso, a religião, ela pintou um cenário totalmente... Nada de coerência nisso. Porque olhando e examinando as escrituras, a gente não é enganado. Mas as pessoas estão caçando um homem. Quando, na verdade, o sistema está enganando muita gente. E fará muitos milagres e prodígios. Até fogo cairá do céu. E vai enganar muita gente, exceto os eleitos. Porque o Espírito da verdade, que é o Espírito de Deus, revela o que está acontecendo. Porque os profetas vinham justamente para dizer, olha, vocês estão adorando outros deuses. Vocês estão se rebelando contra o Senhor, eles vão destruir vocês. E Deus olhava as orações dos santos e poupava os santos. O que é que Deus fez? Pegou os que adoravam a ele e disse,
Vocês vão entender lá na frente o que eu estou fazendo. Era o que Deus falava para os profetas. E quando que vai ser o que vai limpar o pecado do território de Israel? Não era sobre território, é sobre o coração do ser humano. Que a maldade do ser humano não muda com regras. Muda com o Espírito de Deus agindo silenciosamente, fazendo uma obra dentro de você, dizendo: não mate, não minta, não engane, não furte, não planeje o mal do seu irmão, perdoe seu irmão. Porque nenhuma lei vai mudar o coração do homem. Mas o que é que Israel, criada pela ONU em 1948, faz? Vive encangada, montada na besta dos eventos. Ela é a mulher encharcada com sangue dos santos. Porque nunca, ela é aquela que rejeitou a santidade e a união e a aliança com Deus. Está com a besta dos eventos. Ela é uma criação da ONU. 1948, a ONU, que é uma união de posteridades, de hierarquias do passado de impérios que existiram, de homens poderosos na Terra, que se juntaram por meio de alianças e acordos e fizeram a união das nações, com as suas 12 estrelas que dizem que são os que vão herdar a Terra. Porque eles acreditam que construindo um lugar para botar alguém para promover a paz, vai trazer a paz ao ser humano. Só que a paz só pode existir quando o homem aprende a amar e perdoar o seu irmão. E é sobre isso. Não adianta ter dons e várias coisas e não amar e não perdoar. Porque o Senhor é isso. Ele é amor. Mas no dia da sua ira, meu irmão, ele vem para destruir toda a raça da serpente. E a Bíblia fala sobre a posteridade de Babilônia, sobre os filhos da perdição, sobre a raça de víbora, sobre as trevas. O tempo vai encurtando e voltando para o povo que se espalhou. Deus disse para Ezequiel, para Jeremias, que não era sem motivo isso. Qual era o plano de Deus? Se aquele povo ficasse junto da serpente, os governos, como o Império Romano, por exemplo, tinha matado todo mundo, não sobrava ninguém. Mas por causa do que Jesus fez, esse povo foi espalhado muito antes, porque essa promessa já era desde o princípio, onde Deus pegava os profetas e avisava o povo, e os que obedeciam eram poupados, mesmo que fossem levados algemados como escravos, para outras nações, longe da serpente. Você vai ver lá em Apocalipse 12 dizer, e no livro de Daniel, um tempo, tempos e metade de um tempo, que era o tempo de ser limpo, purificado e provado. Mas os ímpios continuarão na sua impiedade, nenhum deles entenderá. É o que diz no livro de Daniel. O Senhor levou o povo para outras nações, longe da possessão da serpente, dos governos daquela época, que eram altamente religiosos, e se não seguisse a risca o que eles faziam, matavam. Deus levou. Quando Jesus chega, o tempo de entender aquele. Quem não entendeu foi condenado. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Em um só dia, o Senhor criou a Nova Jerusalém. E por causa do que ele fez, ele vai poupar aqueles que ele comprou com o seu sangue. E essa obra é silenciosa e ela já acontece. Jesus rege a terra, nos 4 cantos da terra com cetro de ferro. Deixa eu abrir aqui que isso fica muito quente. Só um minuto. É assim mesmo, é ao vivo. O Senhor rege a terra, os 4 cantos da terra, no coração do ser humano. É isso que acontece. O Senhor está tratando comigo, com você. Se você crê, você precisa ter mudança de vida. E isso não vem com letra, que a letra mata. Mas aquele que examina, ouve a palavra e ela desce para o coração, ela é vida, ela não volta vazia. E não é sobre regrinha, não é sobre o ódio. Ai, eu não falo com fulano porque fulano se desviou. Isso é coisa de gente religiosa. Era assim que faziam. Eles queriam apedrejar as pessoas que estavam em pecado. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, disse Jesus para o povo que queria matar Maria Madalena. O Senhor é o som do coração, mas a lei não podia entender isso. A lei queria, e até hoje quer seguir leis, e a lei não tem poder de regenerar o coração do homem. Jesus foi... E ele está preparando justamente a sua noiva. Só o Espírito e a noiva diz, vem. Né? Ela está sendo preparada nos 4 cantos da terra, longe da serpente. Onde é que a serpente está? Lá no Oriente.
onde naqueles países beirando a África e todos aqueles lugares, Irã, Iraque, aquelas regiões, brigando por um pedaço de terra, altamente religiosos. E quando esse tempo acabar, vem o fim. Nós estamos distantes da serpente, mas a besta que surge do abismo, que é a mesma, fará guerra contra os santos. Isto está perto de acontecer. É muito séria a explicação, infelizmente, nem muita gente consegue entender. Sabe? A maioria está vivendo um evangelho totalmente superficial, que se acredita que vão fugir da marca da besta, o anticristo vai quebrar o acordo, esse acordo já foi quebrado faz tempo, o santuário foi contaminado. E o santuário não é de pedra, é o ser humano. É que a letra, meu irmão, personifica. A maioria das pessoas religiosas, elas personificam, e a religião faz isso. Ela personifica, ela cria a letra, ela olha pau, é pedra e cria algo que seja palpável. Mas se vocês não conseguem compreender o que acontece no físico, de fato, não podem entender as coisas espirituais, fica difícil demais. Como é que vão entender as coisas espirituais se não conseguem entender o que está acontecendo de fato? Não tinha como entender. Jesus falou sobre isso. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo. Não era tempo ainda. Não é sobre território físico. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Não haverá pedra, nenhuma pedra que fique em pé. Todas serão derrubadas. Tomara que você esteja de pé no último dia, como diz Lucas 21. Tomara que esteja vestido, não esteja nu. E essas vestes não são as vestes físicas assim. É o espírito da verdade. É muito sério. Quem é esse iníquo? Quem é a serpente? Quem é? As pessoas procuram. O Senhor vai destruí-los no final. É sobre isso. É só no final o joio vai ser destruído. Aí você, muitas vezes, na religião, você escuta assim, não, existe muito joio, gente que é crente, gente que não é crente no nosso meio. Também. Mas não é só sobre isso. Qual a explicação que você daria para o Senhor dizer que só no final eles são destruídos? São retirados e lançados no fogo? Precisa existir uma explicação coerente? Se você for conversar com um ateu, ele entende mais da Bíblia do que você. Porém, ele não consegue ultrapassar a dimensão espiritual para compreender com clareza. Porque a maioria das explicações dos religiosos e líderes religiosos é muito superficial. Ao ponto de ter um pastor tão conhecido e de dizer que a ONU, em 1948, por ter criado o Estado judeu, foi uma promessa, não. Em um só dia de Isaías 66, quando Jesus criou, é o povo que nos 4 cantos da terra ele estava fazendo essa obra silenciosa. É muito... para eu fazer essa live, a gente vai pincelando aos poucos, eu vou trazendo esse assunto, porque é muito grande, muito extenso de tudo que tem que se ler. Quando em 2 Tessalonicenses 2,9 vai dizer que pela manifestação da vinda de Jesus, o iníquo é destruído pelo sopro de sua boca, 2 Tessalonicenses 2,9, você não pode esquecer de Daniel 7, quando ele vai dizer que... Vamos lá. Vou pegar Daniel aqui para ler. Daniel, capítulo 7, versículo 23 em diante, vai dizer assim: o quarto animal será um quarto reino na terra que será diferente de todos os outros reinos. Ele devorará toda a terra, pisará com os pés e fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem aos 10 reis que se levantarão daquele reino, e depois dele se levantará outro rei, vai falando. Só que aí depois ele vai dizer assim: ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos deles por um tempo, tempos e metade de um tempo. E depois será instalada a sessão do tribunal para tirar o domínio, para destruir e consumir até o fim. Quem profanou isso foi lá atrás o povo que nega a soberania de Deus e do seu Filho. E que seduz e enganou o mundo.
É justamente essa iniquidade que aqui que eu estou lendo Daniel 7, você vai ter que olhar para capítulo 12 de Apocalipse. Agora, olhe para Salmos. Salmos 21, que disse Davi. Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Tu lhe satisfizeste o desejo do coração e não lhe negaste a súplica dos seus lábios. Pois os supres das bênçãos de bondade e lhe põe na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe deste, sim, longevidade para todo sempre. Grande é a glória dele por causa da tua salvação, e esplendor e majestade o cobriste. Pois o puseste por bênção para sempre e encheste de alegria com a tua presença. O rei confia no Senhor pela misericórdia do Altíssimo, jamais vacilará. A mão dele alcançará todos os seus inimigos. A sua mão direita apanhará os que o odeiam. Tu o farás como uma fornalha ardente quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá e o fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência dentre os filhos dos homens. Se contra ti planejaram o mal e armarem ciladas, não obterão êxito. Porque tu os porás em fuga e mirarás o rosto deles com o teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força, nós cantaremos e louvaremos o teu poder. O que é que você vê? Jesus vindo. Olha lá, Apocalipse 19. Eu vi o céu aberto, versículo 11. Eis um cavalo branco, e seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, julga e combate com justiça, e os seus olhos são como chama de fogo, e na cabeça dele há muitos diademas, e tem um nome escrito e ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e seu nome é o Verbo de Deus. Os exércitos do céu seguiam montados em cavalos brancos, vestidos de linho finíssimo. Só que anteriormente, quando você vai ler sobre o linho finíssimo, esses são os atos de justiça dos santos do Altíssimo, os filhos de Deus, os eleitos. Aí ele vai dizer assim, branco e puro, e da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua costa está escrito o nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Isso aqui é sobre Jesus, sobre o dia final, sobre a ira e a promessa que Deus disse. Ninguém sabe o dia de sua vinda. Só o Pai. Por quê? Porque esse dia é o dia em que o Pai preparou para pegar todos os inimigos e botar debaixo dos pés de Jesus. Não brinca. Quem é esse joio, né? Quem é esses que serão destruídos no final? Até essa parte dos filhos da rebelião. João vê isso, tá lá em Apocalipse 9. Quando vocês ficam aí gritando, é quando tocar a sétima trombeta. Jó 5,19 vai dizer, de 6 flagelos o Senhor nos livrou, no sétimo o maligno não nos toca. No sétimo é a trombeta do juízo final. É para os que se rebelaram contra o Senhor, porque nos ares estaremos. Não esqueça que naquele dia da ressurreição, Jesus comprou um povo que fez sacerdócio real, nação eleita, povo santo, a qual a sua ira não está destinada. Por isso, antes do sétimo, ele nos retira. Onde é que está escrito isso? Eu vou ler aqui para você em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 6, verso 12. Sexto selo. Eu vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como pano de saco feito de crina, a lua ficou toda vermelha como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudido por um forte vento, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar, os reis da terra, os grandes comandantes ricos e poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e às rochedas, caiam sobre nós, e nos escondam da ira daquele que está sentado à direita de Deus, pois chegou o dia da ira deles, e quem poderá subsistir?
Este é o mesmo que Daniel viu do sonho de Nabucodonosor. Uma pedra que se desprende sem intervenção humana, destruindo todos os reinos. Não esqueça de Daniel 12. Quando o céu se desenrolar, tanto os mortos quanto os vivos estarão diante do Senhor. Uns para vergonha e horror eterno, e outros para receber a sua herança. Este é o dia de Apocalipse 9. Só que lá em Apocalipse 7, Deus vai dizer: avise aos anjos, aqueles que têm, os 4, que têm poder para destruir a terra e o mar. Tá pensando que é anjinho que vem voando? Não. São 4 nações poderosas do povo que nega a existência de Jesus e a soberania de Deus. Não esqueça que Daniel viu o que acontece com seu povo no final. É eles causadores da destruição. São eles que querem erguer um Deus estranho. São eles os cruéis, por meio de acordos, para possuir a terra e encher o mundo de cidades. E aí tu tem que ler Isaías 14, Ezequiel 28, Ezequiel 31, para tu compreender o que eu estou falando aqui. Seria muito extenso se eu for para lá agora. Então preste bem atenção que a 6ª trombeta vai falar da destruição. A mesma que Deus diz para avisa aos anjos que cele o meu povo na sua fronte. Antes da destruição da terra e do mar. Aí tu precisa lembrar do anjo Gabriel, quando ele vai falar para Daniel, para dar a interpretação dos sonhos que ele tinha e visões, que ele estava segurando o reino da Pérsia, que quando ele saísse vinha da Grécia, e que na luta contra estes reis cruéis, não havia ninguém, senão o arcanjo Miguel que estivesse do lado dele, que vem como defensor do povo de Deus é Jesus. A interpretação como um arcanjo, como uma pedra, como o Senhor dos Exércitos, que está lá também no livro de Daniel, que tem um tempo, tempos e metade de um tempo, 1260 dias, o tempo da purificação é esse. Esse se chama o tempo hoje, o tempo do homem melhorar, o tempo do homem adorar a Deus, o tempo do homem entender o Espírito Santo de Deus. Quando acabar, a besta que surge do abismo fará uma matança tão grande, a qual Daniel se empalideceu, jejuou, pedindo a Deus explicação. E o anjo disse, isso é o que vai acontecer com seu povo no final. Um rei cruel, mestre em intrigas, destruirá povos e nações. E vão honrar um Deus estranho, a qual os pais de vocês não conheceram. Quem é esse povo? O Islã. São eles os gafanhotos. E depois são eles os causadores da destruição. Total. E esse é o povo que nega Deus. E não pense que o pessoal de Israel, porque é judeu será salvo, não. Se negar Jesus, não tem jeito, não. Acorda, viu? A religião não é dogmas, nem ser, porque eu sou descendente de Abraão. Eu sou israelense puro. Não. É de todo povo, tribo, língua e nação. Isso aí foi o sistema religioso que criou. Para prender o ser humano às caravanas e excursão de túmulos vazios. Para fazer com que as pessoas fiquem esperando uma construção de templo e um anticristo. Enquanto isso, as pessoas vão se afundando em falta de conhecimento e entendimento da verdade. E vão ficar achando que tem o Mar Morto. O Mar Morto não, como é o rio Eufrates secou. Escutamos, eu vi um vídeo que isso é vergonhoso, até pastores, vocês deviam tomar vergonha na cara de vocês. Fazer vídeo dizendo assim, não, escutou um ungido ali nas cavernas lá do rio Eufrates, e são os demônios que vão ser soltos. Sabe quais são os demônios que vai ser solto? É Turquia, Irã, Iraque. É o povo que não crê que Jesus é o Filho de Deus. E que vai querer erguer um grande lugar. Só que a Bíblia diz que eles não fazem isso. Não vai ser feito. Você pode ter absoluta certeza, porque isso está escrito no livro de Daniel. Quando nos evangelhos vai dizer que haverá com grande tribulação, como nunca houve, jamais haverá, mas se não fosse por causa do que aconteceu naqueles dias, ninguém seria salvo, é porque Jesus naquele dia, ele condenou como ele absolveu pessoas, salvou. Por causa do que ele fez, ele separou um povo para no último dia ele retirar. É por isso que quando lá nos evangelhos vai dizer que os céus serão incendiados, de fato, serão incendiados e se abrirá, e nós já estaremos no abrir e fechar de olhos, como um relâmpago, rapidamente, resgatados das garras da destruição.
porque o maligno não vai nos tocar. Era isso que Jó viu. Ele diz: 6 flagelos o Senhor nos livrou. No 7º, o maligno não nos toca. Porque no 7º, minha filha, se consuma a ira de Deus. É o dia em que Deus falou através de seus profetas antigos. Esse é o dia que João viu, está escrito em João, Apocalipse 9, verso 13. Solte os 4 anjos amarrados junto ao grande rio Eufrates. Então foram soltos 4 anjos que se achavam preparados para a hora, dia, mês e ano, para que matassem a terça parte da humanidade. Ora, quem são os rebeldes? A terça parte. Justamente a terça parte. O problema de olhar para as escrituras e achar que somos doutores da lei, não somos doutores da lei, a Bíblia só é interpretada pelo poder que há no Espírito Santo de Deus para revelar entendimento. Eu vou ler aqui 1 Pedro, capítulo 4. Deixa eu pegar aqui. Capítulo 4, versículo 17. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus, e se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus entreguem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Aonde que Deus vai ser com um povo que até hoje mata, carregam a lei na testa e na mão? Vocês estão procurando uma marca? A marca está aí. Até hoje negam que Jesus é o Filho de Deus. E carregam a lei na sua fronte e amarrada na mão. E todo aquele que não faz, não é bem-vindo. São os pequenos e grandes e todos. Minha gente, acorde. A coisa é bem séria. Vocês foram seduzidos por ela. A mulher que está encharcada com o sangue dos santos, montada na besta dos eventos. A besta criou, porque imagem é criação. Imagem, nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos criação e feitura do Senhor. A besta é um governo. E este século, prazer a ONU. O que mais vocês querem? Um anticristo? Um falso profeta? Mas, irmã, e quando a Bíblia diz que a besta e o falso profeta foi lançado no fogo, você esqueceu do flagelo? O 5º flagelo é justamente para destruir o trono da besta. Onde é o trono da ONU? Qual é a nação que lidera sobre todas as nações? E que se intromete em todas as guerras? E que custeia a sua criação? É só encaixar a peça do quebra-cabeça. Religião não vai salvar ninguém. Mas engana. Aí o que é que diz 2 Tessalonicenses 2? Que vocês ficam sempre procurando e também se apegam muito. Não, porque o acordo de paz. Que acordo de paz? Todo tempo sempre existiu. Em 1948 houve um acordo de paz. Quando disserem realmente de fato que haverá segurança, vem uma repentina destruição, isso é fato. E está mais fácil de vocês acreditar nos governos desse mundo, dos homens, e confiar que haverá paz, quando na verdade a confiança deveria ser em Deus, estão prestes a uma grande destruição. Eu acabei tirando a minha concentração aqui, esqueci do que eu queria ler com vocês. E que pena que eu deixo os comentários desativados, mas eu não posso abrir porque, infelizmente, quando você vai falar sobre a palavra de Deus, tem gente muito complicada. Do capítulo 51 de Jeremias, eu vou pedir a concentração. No capítulo 51, porque vem muitos capítulos na minha cabeça e acabou vem um e vem outro, muito acelerado. Aí acaba...
esquecendo o que vai dizer. Jeremias 51 vai dizer assim: afie as flechas, preparem o escudo. O Senhor despertou o espírito dos reis dos medos, porque o seu propósito é destruir Babilônia. Pois esta é a vingança do Senhor, a vingança pelo que fizeram contra o seu templo. Mataram profetas, destruíram muitas vezes construções. Todos que viam em nome de Deus matavam. Negaram Jesus. Nem o que lançou uma lança em Jesus ficará impune. Versículo 14 diz: o Senhor dos exércitos jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu encherei de homens como se fossem gafanhotos, e eles darão um grito de vitória sobre vocês. 2 Tessalonicenses. Lembrei agora. Primeira, deixa eu ver. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. Versículo 7. Porque o mistério da iniquidade já opera. Assim como também João dizia: filhinho, já é a última hora. Aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. E destruirá pela manifestação de sua vinda. O Senhor vai destruir os filhos da rebelião. E só vai se salvar por causa daquele dia, os que ele comprou, porque o resto aguarda tão somente a ira. E Jesus disse: quem dera que o fogo já tivesse aceso. E o Senhor não tirou o joio ainda por causa disso. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás. Com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de justiça aos que estão perecendo, por não acolherem o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, o engano, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Sabe por quê? Porque ela é a meretriz, ela tem nome de quem vive, mas está morta, ela é culpada do derramamento de sangue, e não adianta você olhar lá para Roma, não. Porque lá na época do Império Romano, Roma se alojou naqueles territórios até hoje. Os reinos caíram, mas a sua posteridade está aí. É por esse motivo que Deus diz que vai destruir Babilônia, e você vai ver nos evangelhos o tempo todo falar a respeito de Babilônia. Da posteridade dos ímpios. Eu queria que você desse uma examinada em João. 1 João capítulo 2, verso 18 em diante. Mas vocês têm a unção que vem do santo e todos têm conhecimento. Eu não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês conhecem. E porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Messias? Quem é que nega? Hã? Este é o anticristo. Vocês ainda viram caçando? O que nega o pai e o filho. Todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai. Não adianta dizer que crê em Deus negando Jesus, dizendo que ele não é o Messias. Aí ele vai e diz assim no versículo 26, isto que eu acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. E quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Porque os sacerdotes queriam persuadir o povo a voltar para a prática da lei, negando a nova aliança.
Então eles matavam. Assim fizeram com Estevão, inventando uma mentira, dizendo que ele foi pego em blasfêmia, e a sentença foi apedrejá-lo até a morte. E quando ele disse que via Jesus sentado à direita de Deus e que ele narrou toda a incredulidade e perversidade dos seus antepassados até aquele exato momento, a Bíblia diz que eles rangiam os dentes com ódio de Estevão. E ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. É sobre isso. A religião está aprisionando pessoas. Você precisa dar uma olhada em Romanos capítulo 5. Deixa eu pegar aqui. Quando a gente vai ler Isaías 24, a maioria diz essa direção aqui deste capítulo é para Tiro também, mas é para o fim. Porque aqui diz no verso 19, a terra será totalmente quebrada, a terra ficará completamente despedaçada, a terra será violentamente sacudida, a terra vai cambalear como um bêbado e balançar como uma cabana. A sua transgressão pesa sobre ela. Ela cairá e nunca mais se levantará. Naquele dia o Senhor castigará nas alturas os exércitos celestiais e na terra castigará os reis da terra. Serão ajuntados como presos em masmorra, encerrados no cárcere e depois de muitos dias serão castigados. A lua ficará corada de vergonha e o sol se envergonhará. Quando o Senhor dos exércitos reinar no monte de Sião em Jerusalém, diante dos anciãos, haverá glória. Isso é para o fim. Que mania que as pessoas têm de pegar de Isaías até Malaquias, dizer que tudo já aconteceu. Na verdade, tudo aconteceu, foi acontecendo, está acontecendo e vai acontecer. A Bíblia é atemporal e ela é profética. É revelação. Todinha. E quer que eu diga? Gênesis revela o fim. Você tem medo de ler Apocalipse? Apocalipse é um resumo do livro dos profetas. Gênesis está ao fim. Isaías disse, o início revela o fim. E não é sobre, não é letra, não, é a realidade. Então, o que eu preciso dizer? A serpente está sufocando os nossos irmãos até agora. Quando terminar o tempo do povo que foi espalhado, que é um tempo, tempos e metade de um tempo, a besta fará guerra, matará e causará uma destruição. Depois da escuridão, que está escrita em Apocalipse. E quando essa escuridão ocorrer, o povo da confusão, o Abaddon, a grande destruição, Abaddon, Apolion, vai cumprir o flagelo, destruindo o trono da besta por ter causado destruição. Porque ela é causadora disso. Que ela matará. Só que quando o reino da besta ficar em trevas, muito rápido o Senhor nos retira, porque o plano é possuir a terra e o mundo de cidades, e Deus disse que de maneira nenhuma herdarão. É sobre negar a existência, a soberania de Deus e o seu governo. Porque sempre foi isso, o ser humano querer governar-se a si mesmo, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser, e só procuram Deus, alguns, quando estão diante da morte. E às vezes nem assim se arrependem. É muito sério tudo isso. Essa é a live de hoje, um resumo, para poder depois a gente se aprofundar realmente no que precisamos compreender, em que tempo estamos agora. No tempo de 3 enganos, que envolve o Brasil, Israel e Estados Unidos.
Cuidado. Quando disserem que determinados governos que entrarão nesta nação traz a paz e a segurança para vocês. Ou vocês confiam em Deus de fato como é, ou vocês vão sempre procurar um Davi como os fariseus e os sacerdotes de Israel. E nunca vão entender o que de fato estava escrito, vocês vão só personificar a letra. E aí, enxergar com os nossos olhos humanos é cegueira espiritual. Porque a palavra de Deus não se interpreta do nosso grosso modo. Não é como uma interpretação de um texto para uma redação. É muito mais além. Então é isso. É o que eu tinha que falar hoje. Deus abençoe sua vida. Que o Senhor abra os seus olhos. Hoje só tem 12 pessoas aqui, mas depois tem visualizações. Eu tenho vídeos aí que tem bastante visualizações. O importante é que, ainda que uma pessoa possa entender, seja alcançada, já é válido. Deus abençoe.